Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. Teorema de Thevenin. Aí, vamos lá. Equivalente Thevenin. Olha só, pessoal, isso aqui é algo muito bacana que é possível fazer com um circuito e muito útil em muitas situações. Um circuito complexo, aqui representado como um bloco que alimenta uma carga. A carga está representada aqui como ZL. Carga sempre, em geral, a gente coloca a letra L porque vem do inglês. Load. Load é carga, então por isso que ZL normalmente é a impedância de carga. A tensão na fonte é chamada de tensão de Thevenin e a impedância de Thevenin. Então veja, eu tenho aqui um circuito que eu não conheço a princípio, né? E eu quero representar esse circuito apenas como uma fonte em série com uma impedância. É possível fazer isso, mesmo que seja um circuito complexo, de acordo com a teoria, o teorema de Thevenin, é sempre possível fazer isso. Então eu posso simplificar esse circuito representando desta forma. E aí fica bem mais fácil de calcular a corrente em qualquer carga, qualquer valor de carga. E esta é a grande vantagem, a carga pode variar de valor aqui. Então, vamos ver como calcular a chamada tensão de Thevenin e a impedância de Thevenin. Ok? Então, é um circuito com um gerador e uma impedância em série. Este é o equivalente Thevenin de um circuito qualquer, né? Um circuito qualquer. Lógico que eu preciso saber a configuração, a topologia deste circuito para poder calcular a tensão de Thevenin e a impedância de Thevenin. Nós vamos ver como fazer isso, certo? A ideia então é essa. Olha aí, um circuito e eu, a partir de dois pontos quaisquer, eu consigo calcular a minha tensão de Thevenin, que é aquela que vai ser aplicada na minha carga. Então vamos lá. Vamos a um exemplo. Como calcular a tensão de Thevenin? Este é o nosso circuito. Então agora aqui eu tenho a topologia do circuito, como ele está configurado. E eu quero calcular o equivalente Thevenin visto a partir desses dois pontos. Então esta é a minha carga, que eu não sei o valor. E nem preciso saber para calcular a minha tensão de Thevenin e a minha impedância de Thevenin. Não preciso saber o valor. O que eu preciso ter é os valores referentes ao circuito. Então, a partir dos pontos A e B, qual é o meu equivalente Thevenin? Visto desses dois pontos. Então, vamos lá. A minha tensão de Thevenin, como que eu calculo? É calculando essa tensão VAB aqui. É como se esta carga aqui não existisse. Tá? Então, olha só. Como que eu calculo a tensão VTH? Eu calculo a tensão VAB. Lembre-se que agora os terminais AB estão em aberto. É como se esta carga não existisse. Assim nós calculamos a tensão em cima essa tensão aqui VAB, que será a nossa tensão de Thevenin. Tá ok? Então, para calcular essa tensão VAB, lembre-se, esse circuito agora está aberto, eu não tenho mais o RL conectado, eu tenho que calcular a tensão VAB. Como que eu calculo?
se esse circuito está aberto, é a tensão aplicada em cima de XL. Puxa, professor, bacana, aqui eu uso o conceito do divisor de tensão? Exatamente, exatamente, o divisor de tensão aqui. Então, a tensão aplicada em cima de XL é a mesma tensão VAB, que é a minha tensão de TVNAM. E como que eu calculo a tensão aplicada em XL? V é a tensão, é a queda de tensão, a diferença de potencial aqui. E eu posso obter isso pelo divisor de tensão, já que é um circuito série aqui. Eu tenho uma impedância aqui no resistor e tenho uma impedância aqui na reatância indutiva. E tenho a tensão aplicada no circuito. Portanto, eu posso usar o conceito do divisor de tensão. Então, qual é mesmo a tensão aplicada aqui, usando o conceito do divisor de tensão? É o valor desta impedância dividido pela soma das duas impedâncias. Então, está aqui. O valor desta impedância dividido pela soma das duas impedâncias, multiplicado pela impedância, pela tensão aplicada, que é Vs. Ok? Esse é o divisor de tensão, que nós aprendemos em aulas passadas, como aplicar este conceito. Então, substituindo valores que nós temos dados aqui no circuito, realizamos esta conta, que é uma divisão de números complexos. Veja, este número foi passado para a forma polar para poder realizar esta divisão, depois esta multiplicação. Então deu este valor aqui, 11,2 com ângulo de 63,4. Esta é a minha tensão em cima da reatância VL. Esta é a minha tensão VL em cima da reatância XL, que também é a minha tensão VAB, que também é a minha tensão de TVNAM. Tá? Então, qual é o ponto-chave aqui para calcular a tensão de TVNAM? Desconectar a minha carga e esse circuito aqui é como se ele estivesse aberto. Calculo a tensão VAB. Tensão VAB é a mesma tensão aplicada sobre a reatância indutiva. Certo? E essa tensão eu chamo de tensão de TVNAM. Vamos ver como obter a impedância de TVNAM. Por quê? Preciso da tensão de TVNAM, que nós aprendemos a calcular, e preciso da impedância de TVNAM. Não é só a tensão. Para substituir o circuito pelo equivalente TVNAM, eu preciso da tensão e da impedância. Como calcular a impedância de TVNAM vista a partir dos pontos A e B? Como que eu faço? Olha aqui que bacana. Aí aqui está bem claro como fazer, né? Lembra como que quando eu estava usando o teorema da superposição, eu tinha que anular as fontes que eu não usava, né? Aqui é bastante parecido, não é exatamente a mesma coisa. A técnica aqui para calcular a tensão de TVNAM é anular todas as fontes. Eu vou frisar aqui, para isso vamos anular todas as fontes. É que neste circuito só tem uma, mas se tivesse mais, todas deveriam ser anuladas. Então, para fontes de tensão, como nós já vimos, anular uma fonte de tensão é curto-circuitar esta fonte. E anular fontes de corrente é abrir o circuito onde elas estão inseridas. Então,
Ok, eu fazendo isso, agora eu calculo a impedância vista a partir deste ponto aqui. Então, qual que é a impedância vista a partir deste ponto? Como esta fonte está curto-circuitada, este resistor está em paralelo com este indutor. Veja, ó, um circuito paralelo. Se eu olhar deste ponto do circuito, eu tenho um resistor em paralelo com o indutor. Nossa, professor, mas o senhor conseguiu ver fácil isso, né? É fácil. Então, qual que é a dica para conseguir enxergar estas situações? Seja aqui, seja na sua vida prática, fazendo os exercícios. Então, é assim que a gente consegue enxergar aqui de uma maneira fácil que este resistor está em paralelo com esta impedância, se eu olhar a partir deste ponto. Qual é a técnica que a gente usa? Você utiliza aquela visualização de nós e ramos. Eu tenho um ramo aqui, interligando esses dois nós, e tem um outro ramo aqui, em paralelo. Portanto, este resistor está em paralelo com este indutor. Né? Isto se olhar deste ponto de vista. Ok. Visto isso, eu parto para o cálculo. Como que eu calculo a impedância equivalente de uma associação em paralelo? É o produto pela soma. Se eu tiver dois elementos, tá? Tendo dois elementos, eu posso fazer o produto pela soma. Então, o produto da impedância do resistor pela impedância do indutor, dividido pela soma da impedância do resistor com a impedância do indutor. Aqui, literalmente, nós resolvemos, vamos partir para a solução numérica, que se constitui em substituir os valores de R1 e de XL. Veja, este número tem que passar para a forma polar para realizar as duas operações aqui necessárias. Vou obter então o valor da minha impedância de TVNAM, vista a partir desses pontos. Que bacana, hein? Olha só. Então, aí nós temos a forma de calcular a impedância de TVNAM. Qual é o equivalente TVNAM deste circuito, visto a partir dos pontos A e B? Qual é? É este aqui. Olha que bacana, pessoal. É um gerador com a tensão aqui de 11,2 ângulo de 63,4, associado com, isto é a tensão de TVNAM, que eu calculei, é associado com a impedância de TVNAM, que eu também calculei para este circuito, né? 20 mais J40 é a minha impedância de TVNAM. Então, esse circuito aqui, eu posso substituir por este. Nossa, professor, mas não tem muita vantagem, né? Porque aqui eu tenho um gerador, uma resistência e um indutor aqui também. Você tem toda a razão. Este aqui foi apenas um exemplo. Para este não tem muitas vantagens, mas para este terá. Para este terá, você vai ver que todo esse circuito eu consigo substituir por uma fonte e uma impedância em série. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.